Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, é o novo nome da bolsa, depois que ela se aliou à CETIP, hoje é B3, Brasil Bolsa Balcão. Então eu falo aqui do B3, do estúdio B3. O programa tem página no Facebook, tem página no YouTube, vocês conhecem meu e-mail, então participe do programa pelo meio que você quiser. Tudo isso, a página do programa tem como falar comigo, o Twitter tem, o Face tem, por aí vai. Bom, no assunto, a semana aqui vai ser uma semana bastante factual. Um assunto que aparentemente surpreendeu, não sei se todo mundo, mas algumas pessoas, é a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o agricultor, você, tem que pagar fundo rural, sim senhor. Estou dando uma ironizando um pouco, mas é verdade, é isso, você tem que pagar o fundo rural. Tem várias situações diferentes. O fato é que a discussão hoje nesse programa vai ser sobre essa decisão e suas prováveis consequências. Quem estuda o assunto e vai me contar e contar para vocês também é a advogada Valdirene Lopes Fragnani. Ela, deixa eu ver se eu não falei nada errado, não falei. Ela é advogada do escritório Braga e Moreno, consultores jurídicos e advogados. Valdirene, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde aos ouvintes. Muito É isso obrigado pelo aí, convite. agora tem que pagar, é assim? Infelizmente, foi uma decisão surpreendente, né, Por que, hein, para ela nós foi assim? do mundo jurídico. Seguinte, porque a questão do fundo rural não é nova, né? Ela já apareceu no Supremo outras vezes no passado, tanto é que agora esse julgamento surpreendeu, porque tinha até parecer do Janot a favor do contribuinte. Então, quer dizer, a gente estava bastante tranquilo de que o Supremo iria seguir uma coerência. Para facilitar, né, fazer um retrospecto histórico de como o Fundo Rural apareceu aí no Supremo. Né? O Fundo Rural, que é essa contribuição, no caso do Fundo Rural que foi julgado e que está aí na mídia e tudo mais, é o Fundo Rural da pessoa física. Ok? É a contribuição que a pessoa física, a partir de 92, depois da Constituição, foi instituído o Fundo Rural da pessoa física, que é de 2% sobre a receita bruta. Né? Na verdade, o produtor, pessoa física, é o sujeito passivo da obrigação, ele deve, mas quem acaba pagando é o adquirente. Ele é subrogado a pagar. Quando ele adquire do produtor, pessoa física, ele retém na nota. Na verdade, isso reflete no preço. Né? O Claro. preço já vem ali com o fundo rural. E o adquirente, até por uma questão para facilitar aí a fiscalização, ele recolhe esse fundo rural e paga. Então, nós temos dois envolvidos aí nessa relação. O produtor, pessoa física, e o adquirente do produtor, pessoa física. O Havia produtor, alguma lei que dissesse que o adquirente tinha que pagar o... exatamente, essa lei que lá de 92 foi inicialmente julgada pelo Supremo, lá atrás no famoso caso do Mata-Boi, onde o Supremo reconheceu que era inconstitucional essa cobrança sobre a receita bruta. Naquela época em que foi julgado esse processo do Mata-Boi, a discussão principal era em cima da formalidade da exigência. Né? Cobrar sobre a receita bruta, de acordo com o que o Supremo decidiu lá atrás, não podia por essa lei ordinária de 2002, tinha que ser por lei complementar. O frigir dos ovos era isso. Havia muitas discussões técnicas, mas a discussão girou em torno disso, da necessidade de lei complementar. O julgamento foi um julgamento importante, né? O frigorífico Mata-Boi ganhou, e logo depois veio a repercussão geral. O que é essa repercussão geral? Que aconteceu logo na sequência foi em 2010. E manteve essa linha de raciocínio do Mata-Boi a favor dos contribuintes, dizendo que é inconstitucional a cobrança sobre a receita bruta. A repercussão geral, para os nossos ouvintes, é um mecanismo que existe hoje no processo, onde se escolhe
um leading case, um processo, e ele dá efeito para todos. Aquela decisão no Mataboí foi uma decisão de plenário, foi uma forte jurisprudência, mas tecnicamente precisava ter a repercussão geral num processo próprio para valer para todo mundo. Isso aconteceu na sequência. Então, foram 2 julgamentos que confirmaram essa inconstitucionalidade lá atrás. Só que aí, nesse meio tempo, tem uma lei de 2001, que foi depois da Constituição, porque a linha adotada pelo Supremo, como eu disse, não tinha lei complementar e a base não estava na Constituição. Nesse ínterim, logo depois da criação dessa lei, a Constituição foi alterada, teve a emenda 42, que possibilitou, de alguma forma, a contribuição sobre receita bruta. E aí a Fazenda ainda insistia na cobrança, dizendo, não, mas ainda que tenha essa lei antiga aí do Mataboí, ou esse julgamento em repercussão, essa lei posterior não é inconstitucional como aquela anterior. E levou de novo para o Supremo. E aí, o julgamento foi feito agora, terminou agora no dia 30 de março, né? Demorou 2 dias. E a expectativa era de que fosse mantida a inconstitucionalidade, né? Porque desde 2010, quando teve toda essa reviravolta dizendo que o Fundo Rural é inconstitucional, criou um movimento, né? Os produtores rurais, as associações, os adquirentes, iam atrás das suas ações, seja para pegar de volta o que pagou, ou para não pagar. Porque isso você há de convir que barateia o preço, né? Claro. A partir do momento que você tira os 2%. E a gente tinha aí essa situação, né? Muitos contribuintes, pessoas físicas, não destacando o Fundo Rural na venda da sua produção, e o adquirente também não pagando. Alguns adquirentes optaram pelo depósito judicial, né? Muitas associações entraram na justiça também para garantir esse direito, afinal de contas, que produtor rural que não queria ter 2% Claro, a menos, né? 2% de 10 milhões é Com algum certeza, dinheiro, né? com certeza. Nós vamos ao intervalo já, doutora, e voltamos já. O assunto é Fundo Rural. Eu acho que isso ainda vai, não sei, agora o Supremo decidiu, não tem mais chance. Não, mas ainda tem. Ainda tem? Tem. Nós vamos a um pequeno intervalo e eu volto já, rapidinho, até já. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto de hoje é Fundo Rural. Só para dar um gancho aí para a doutora Valdirene Lopes Fraiani, que é a entrevistada e quem está enfonhada nessa história aí do Fundo Rural. Eu li, já te contei antes do programa, tem 4 situações, né? Tem simplesmente aquele pessoa física que não paga, tem um que entrou com uma liminar e paga deposita na justiça, tem gente com liminar e não paga nada, e tem aquele que tem que pagar e agora, se não pagou, vai ter que juntar a grana. Mas isso aí é só para ter uma ideia. Antes do intervalo, depois que o Supremo decide, tem como rediscutir essa questão? Aí que tá. O Supremo não é a última esfera? A rigor, sim, né? Mas desde que saiu a decisão no dia 30, já no dia seguinte, inclusive muita mobilização, já começaram a avaliar aí 2 possibilidades, no mínimo 2 possibilidades, né? Juridicamente, os advogados que tomam conta da causa, eu tenho acompanhado bastante, são associações, são amicus curiae, que são associações que entram como amigos do processo. Amicus curiae é quando você se alia lá, né? Exatamente. Tendo visto o impacto dessa decisão, 2 frentes já foram tomadas, e aí, por isso que a gente fala que tem que acompanhar aí os próximos capítulos disso, né? E ainda não, o Fundo Rural ainda não está totalmente definido. Quer dizer, a rigor, juridicamente, o Supremo, numa votação muito apertada, reanalisou o assunto sobre o enfoque de uma lei que veio depois da emenda constitucional. A votação foi apertada, foi 6-5. Alguns ministros, aqueles que perderam, entenderam que essa nova lei continuava sendo inconstitucional e era no que muitos contribuintes ainda respaldados por liminar e por depósito estavam se baseando. Mas é fato que, por maioria,
o Fundo Rural passa a ser devido de pessoa física. O que pode ser feito e o que já está aí a caminho, a gente tem acompanhado e que pode impactar nisso, né? Primeiro, a modulação dos efeitos da decisão. O que é modulação? A modulação é um mecanismo em que o Supremo pode limitar os efeitos, né? Os advogados que cuidam da causa, as associações, já estão pensando em entrar em juízo, então logo publique o acórdão. A gente já tem aí a súmula publicada, mas a íntegra do acórdão ainda não foi publicada. Pode, através de um recurso, do embargo de declaração, pedir a modulação. O que se pede? Olha, essa decisão, isso é uma exceção, tá? A modulação de efeitos é uma exceção. O que se pede é que essa decisão não volte para trás. Ou seja, que ela valha daqui para frente. Por causa do impacto que ela tem, tanto de segurança jurídica como impacto social. E é o que se vê, né? A gente vê agora o setor de agronegócio tão afetado com essa situação aí da carne fraca, da operação carne fraca. E também agora, porque os produtores rurais se vendo pagar um passado que estava aí respaldado por liminares e muitas liminares, no meio do julgamento, a ministra Carmen Lúcia até pediu a agilização da questão, porque haviam cerca de 15 mil processos que tratam desse assunto e que serão afetados por essa decisão. Então, a ideia desses advogados é pedir a modulação para que esse efeito prático valha só para o futuro. Pode ser que o Supremo dê, pode ser que o Supremo não dê. Essa mesma decisão que lá atrás prejudicou o cofre público, foi pedida a modulação. Mas o argumento ali era o argumento do cofre público. Aqui a gente tem um argumento da constitucionalidade, até da própria jurisprudência do Supremo que voltou atrás, e também tem essa questão social, né, que envolve o produtor rural pessoa física. Então esse é um aspecto que pode aí limitar ou dosar aí a dívida do produtor rural e do adquirente, porque ele é responsável quando o produtor rural não retém. Então você tem duas pessoas nessa novela aí. O outro aspecto que também já está sendo colocado na mídia é um projeto de lei para anistiar esse passado ou, no mínimo, possibilitar que o produtor rural escolha o que é mais vantajoso. Tá? Porque há uma interpretação, a partir do momento que essa segunda lei é declarada constitucional, quer dizer, em contrapartida com a outra declaração, o que significa essa decisão? Que eu tenho que pagar sobre os 2% sobre a produção rural. No entendimento anterior, havia uma interpretação de que o produtor rural teria que pagar 20% sobre a folha de salários, o que para alguns é pior, né? Então, de repente, vale pagar mais sobre a produção rural do que sobre a folha. Então, também há uma segunda frente, uma terceira frente, vamos dizer assim, né? Então, a primeira é a modular, a segunda é a anistiar, e a terceira é dar a faculdade de escolher o que é mais barato. Ele podia pagar ou 20% sobre a folha ou 2% sobre o rendimento total. Sobre a fatura, sobre a produção rural da nota. Sobre o que ele vende com nota. Sobre o que ele vende. Aí também tem outras questões também, o controle disso, né? A gente tem as situações que tem depósito, que de certa forma estão aí meio que organizadas, porque você tem um valor depositado, você tem um ponto de partida, mas você tem aquelas liminares sem pagamento, né? E como calcular isso, como chegar nisso, quanto deixou de ser pago, qual é o controle dessa produção? Nós estamos falando de pessoas físicas. Isso não se sabe, né? Exato, é muito complexo isso, né? Deve então, ter o quê? Milhões de produtores? Exato, há aí muita... tanto do parte do fisco como parte do contribuinte, aí cada um coloca aí os milhões em xeque, né? Mas é fato que causou aí uma ruptura, né? Um problema a ser solucionado. Há também um mal-estar ali, né, entre os produtores rurais, né? Porque querem aí que seus direitos sejam resguardados e num momento delicadíssimo da economia também, né? Eu sei que está envolvido a CNA, exatamente, né, essas entidades. Exatamente. Sei lá, você pegar uma Cochupé, cooperativa de café. Com certeza.
ela compra o café dos produtores. Sim. Será que ela deposita ela paga Então, esses aí que tá. 2%? Nós temos que Porque ela é dividir. adquirente. Então, ela é adquirente da pessoa física. Então. Porque o adquirente de pessoa jurídica, o Supremo ainda não julgou. Também vai julgar isso? Não julgou. Então, é isso também precisa separar uma coisa da outra. O que está ali nos holofotes e o que efetivamente julgou foi a aquisição da pessoa física. A aquisição da pessoa jurídica é um outro precedente que o Supremo ainda não julgou. Eu posso dizer que ainda tem um fôlego. Pode ser que o Supremo vá na mesma linha e é correto que vá. E também, se houver modulação, é capaz que para a pessoa jurídica também vá. Eu acho que o fundo rural, de uma forma geral, tem que ser analisado com cuidado. Então, sejam as aquisições de pessoa física e as aquisições de pessoa jurídica. Tem também uma terceira aquisição que não foi analisada pelo Supremo, que tem um argumento a mais que não foi analisado nesse julgamento, que é a aquisição para exportação. Porque aí eu tenho um argumento da imunidade, que aí envolve uma outra questão que o Supremo não se debruçou. Mas são assuntos sobre o mesmo tema, né? Porque se as associações agora estão indo atrás, resolvendo a questão do produtor rural, é questão de tempo ou questão de alinhamento para não ter efeito também na aquisição de pessoas, da produção de pessoas jurídicas. Não, você imagina a confusão, por exemplo, uma cooperativa do Paraná, ela compra do produtor, certo? Sim. Ela é o adquirente. Exato. Então, não sei qual é o acordo, mas ou ele paga os 2%, pessoa física, Exato. ou ela paga sobre o volume total. Mas aí 80% daquilo que ele comprou, da soja, do milho, vai para a exportação, que em geral tem imunidade de... Exato. Você não exporta imposto, Exato. ou não deveria. Então, esse aspecto não foi analisado. Essa questão é muito complicada. Ele vai Exato. levar... Exato. E acho que é uma coisa para se dosar também, né? No momento em que o Para agronegócio... que é usado o fundo rural? Desculpa, eu não sei. O fundo rural, ele serve para subsidiar a aposentadoria do meio rural e também para a atividade rural. É um FAT rural, mas Exatamente. Fundo de Apoio ao Trabalhador. É isso. Exatamente. E, por exemplo, julgou Supremo. Agora vocês vão entrar aí, vocês, as entidades e tal. Estamos acompanhando isso. Quanto tempo deve demorar para ter uma nova... Olha, Do jeito que está o Supremo, com Exato. as coisas que tem lá, deve estar um salseiro. Olha, o Supremo, ele tem aí Vamos fazer um intervalo, você explica depois do Lógico, intervalo. com certeza. Gente, essa moça é a Valdirene Lopes Franhani. Ela é advogada, ela tem mestrado, mas o mestrado dela tem um nome diferente. LLM. LLM. Bonito, né? LLM. Parece, viu, vou brincar aqui com o meu diretor, Edmundo. Sabe o que teve no almoço de Páscoa em casa ontem? O quê? Cocovan. Chique. Sabe o que é Cocovan, Edmundo? Não. Em francês é galo ao vinho. Não é isso? Coque é galo. E ela é o LLM. Yeah. Parece francês. O que quer dizer esse LLM? Líder... Yeah. É isso? Bom, gente, vamos ao intervalo, eu volto já. Tá puxando? Ok, estamos de volta. Eu converso com a doutora Valdirene Lopes Franhani. Doutora, o que é o LLM aí? É licença de qualquer coisa. Já a gente... É um mestrado. Pronto, acabou. Está resolvido. Ela é do escritório Braga e Moreno, Consultoria Jurídica e Advogados. E está mostrando para a gente aí o que é essa questão complexa do fundo rural. Existem cálculos de quanto dinheiro isso significa, se o produtor vai poder... Você me falou que poderia, uma das hipóteses aventadas aí, seria fazer uma espécie de refis. Refis não é pagar em prestações, é isso? Exato. Isso. Mas o volume, alguém tem ideia de quanto seja? Não, aí que tá. Fala-se em bilhões, né? Existe aí alguns cálculos, mas é fato que o controle é complicado, né? Porque muita coisa está depositada. Tem gente que nunca pagou. Nunca pagou. E aí, quando você tem
E aí, do ponto de vista contábil, né, o correto é você provisionar valores quando você tem dúvidas sobre quanto se deve, né? A verdade é que não se provisionava isso. Por quê? Porque os produtores, tanto os produtores como os adquirentes, estavam respaldados por uma decisão do Supremo, dada lá em 2010, em repercussão Que geral. foi contrária a essa aqui. E agora esse novo julgamento, ele distorceu o que o Supremo falou lá atrás, de certa forma, né? Quando a gente vê um julgamento que foi 6-5, né? Então, foi pego de surpresa. Tecnicamente, os adquirentes, as grandes empresas, geralmente procuram provisionar valores altos, né? Ninguém aí quer aí arcar com valores negativos aí na sua contabilidade ou que interfira aí com dívidas, né? Mas, infelizmente, a decisão do Supremo causou esse impacto. E aí esse também é um dos motivos por que se pede a modulação, né? Porque pode inviabilizar o setor, porque o setor não estava preparado para arcar com essa cobrança retroativa, né? Quando se coloca um refis, e aí a gente tem aí na história tributária alguns refises, né? Geralmente quando acontece algum julgamento de grande impacto, né? O último grande refis teve como base um julgamento de IPI, que o Supremo voltou atrás, até havia julgamento favorável, que era o IPI, as aquisições de alíquota zero, isento e não tributável, que deu origem lá em MP 449, que acabou virando aquele refis geral da 11941 de 2009, que foi um refis que foi revisitado aí como o grande refis. Então, há um histórico de sempre quando há julgamentos importantes de impacto, que a Secretaria da Fazenda reveja isso e promova um refis. O refis pode se dar de várias formas. Eu posso dar aí um tempo maior para pagamento, eu posso reduzir juros, reduzir multa, facilitar um pagamento à vista, mas é uma forma de unir, de um lado, o governo que precisa arrecadar o passado, até facilitar, né? Porque, perceba, não é no dia seguinte que se vai pagar a diferença, né? A fiscalização vai ter que ir atrás. E a complicação para ir atrás desses adquirentes, desses produtores rurais, Sim, ainda mais o controle de pessoa física, né? Alguns até já não são, mas já não existe mais. Exatamente. Duas questões. A excelentíssima senhora Carmen, do presidente Supremo, no acórdão aí feito, em algum momento, tem uma referência que isso é retroativo e é retroativo a quando? Não. O pedido de modulação ele não foi feito durante o processo. A possibilidade dele ser feito é posterior. Poderia ela ter falado de modulação se as partes já tivessem pedido no processo. Mas, tecnicamente, o Supremo já admitiu o pedido de modulação, o pedido de restrição de quando vale, depois do acórdão. Quando ele não é dito, quando ele não é pedido, a inconstitucionalidade vale desde sempre, vale desde o início. A regra é que a norma inconstitucional é inconstitucional desde o início. Então, a partir do momento da declaração, nos últimos 5 anos, no mínimo, o contribuinte teria que devolver. Essa é a regra. A modulação é uma exceção à regra, onde a parte que perde pode, desde que ferida a segurança jurídica e abalha o efeito social, como é o caso do Fundo Rural, eu posso pedir com base nesses requisitos a modulação. O Supremo já modulou algumas questões em relação, inclusive, às contribuições previdenciárias, quando ele declarou que o INSS não podia retroagir 10 anos, e sim só 5. Então, ele modulou a favor do fisco. Ele modulou também o ano passado, na hora de restituir, o direito de restituir os produtos sujeitos à substituição tributária, quando se pagava a maior que o valor da substituição, o valor agregado. O Supremo decidiu ano passado, mas modulou. Só colocou a decisão dali para frente. Então, quem tinha ação tinha direito, quem não teve ação não tinha direito. Então,
E há também inúmeras situações em que o Supremo não modulou. Então é uma caixa de surpresas a modulação. Mas eu acho que, na mídia, eu acho que diante do volume envolvido, diante do setor, né, afetado, eu acho que o pedido de modulação é inevitável. Eu acho que ele vai acontecer. Eu acho que é uma carta que não pode ser descartada pela agroindústria, pelos produtores rurais, porque, de fato, como eu disse, não é uma discussão em que o contribuinte estava esperando, estava ali, posso perder, posso ganhar. Foram pegos de surpresa. Olha, na verdade, para a gente arredondar, nosso tempo está acabando, doutor. Quem está numa situação tranquila, com liminar ou sem liminar, são aqueles que ou provisionaram ou depositaram em juízo. Está lá o dinheiro. Exato. Se perder, perdeu. Se ganhar, traz de volta. Exatamente. Fica em situação mais complicada, independente de ter possibilidade de um bom resultado, quem nunca pagou. Exato. Né, e quem pagou uma parte não pagou a outra, quer dizer, que isso aí dependendo do que acontecer, vão ter que pagar, né? Não, e já é tempo de ir atrás disso, né? Já está na hora, Já né? está na hora de, independentemente da modulação, independentemente do suposto refis, né, e até da efetiva cobrança, é importante que já comece a fazer esse levantamento. E outra, separando muito bem as aquisições de pessoa física das pessoas jurídicas, a destinação à exportação, que são situações específicas. Eu acho que a pessoa física, desculpa, no mercado nacional é o que está mais exposto. As outras duas, a aquisição de pessoa jurídica e destinada à exportação, ainda tem aí uma pequena luz no fim do túnel, mas é importante de todo modo se cercar aí dos processos, ir atrás da situação dos processos, ir atrás do valor envolvido, para que se organizem aí. Nosso tempo acabou, agora temos que marcar um outro programa. Com certeza, aí Quando acabou, podemos acabou. marcar assim que o Supremo decidir ou tivermos novidades. Ok, muito obrigado pelas suas explicações, muito esclarecedoras aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Obrigada aos então. ouvintes. Gente, até o próximo programa. Obrigado, tchau.